Shalom, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para ministrar sobre a tua vida. Hoje nós estávamos ali na igreja e foi um momento maravilhoso e eu ministrei uma palavra lá e eu quero compartilhar com todos os irmãos, né? Eu decidi fazer esse vídeo para compartilhar essa mensagem, né? Para edificar aqueles que seguem a gente nas páginas. Inclusive nós temos uma página, né? Um canal no YouTube, lá se chama You Cristão, ou se você colocar lá Jeffrey e Adriana, vai aparecer lá o You Cristão. Eu vou colocar aqui no vídeo depois o slogan, né, o banner da nossa página lá no YouTube. E aí você vai lá e nos segue no YouTube, beleza? Aqueles que já nos seguem no Facebook, nós temos uma página, né, da igreja, onde eu vou compartilhar esse vídeo. Lá é a Igreja Apostólica Novo Tempo. Também tem uma página no Facebook com o meu nome, que é Jeffrey Monteiro. Tem outra página que é do PLP, Ministério de Louvor PLP, que é um ministério que a gente tem de louvor evangelístico, né? Onde a gente ministra a palavra de Deus através do louvor, da dança. E nós temos, enfim, essas são as páginas que a gente tem. Beleza? Eu quero aqui trazer uma ministração de Deus para a sua vida. Amém? Queridos, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Eu vou ser bem breve, mas eu quero ser objetivo e breve, para a gente poder ter uma palavra que seja uma palavra rápida, né? Para não ficar um vídeo muito grande e para que edifique a sua vida. Amém? Aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 13, diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo, né, do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estais no céu. Amém? Querido, essa palavra é maravilhosa. Eu creio que você já ouviu na sua igreja, eu creio que você já ouviu em alguma conferência, em algum lugar, você já ouviu, né, essa palavra, né, seja luz, seja sal, né, da terra e seja luz do mundo. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem para que nós venhamos meditar. Querido, Deus, Ele quer que nós venhamos tomar uma posição. Ele quer que nós venhamos ter uma posição no tempo em que nós estamos vivendo. Eu escrevi algumas coisas aqui para não me perder aqui nessa mensagem, e para a gente ter aqui uma mensagem com começo, né, um meio, né, e um fim. Então eu quero trazer aqui uma mensagem. Eu escrevi aqui, né, que o cristão ele precisa se posicionar. E o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo onde ou você se posiciona ou as pessoas se posicionam por você. Ou seja, você precisa ser, né, um cristão posicionado, né? Qual é esse cristão posicionado? É aquele, né, que está escrito lá em Salmos, vamos lá para Salmos, me lembrei aqui de Salmos, né? Aquele cristão que está escrito lá em Salmos 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse cristão aqui, né, onde a palavra de Deus diz que ele não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Então Deus hoje, querida, hoje nós temos duas igrejas. Como assim, pastor? Hoje nós temos dois tipos de igreja. Aquela que aceita, né, as coisas do mundo, e aquela que não aceita as coisas do mundo. Ou seja, aquela igreja que se posiciona. Em qual você quer ficar? Fica essa pergunta. E nós precisamos ser a igreja que se posiciona, a igreja que não aceita o
pecado, quando eu digo pecado, é o pecado que vem de fora para dentro da igreja. Nós não devemos aceitar, nós precisamos nos posicionar. E Deus, ele sempre, desde o início, ele escolheu homens que são posicionados. Quando você vê a história de Paulo, Paulo, ele era Paulo um judeu, né? E também ele tinha descendência de gregos, de romanos. E eu acho tão interessante porque Paulo, ele se posicionava, mesmo antes dele seguir ao Senhor, mesmo antes dele conhecer a Jesus, ele já seguia, né, à risca, né, o judaísmo ali, ele seguia à risca a lei, né, do Velho Testamento, né, e ele seguia à risca ali, né, os mandamentos de Moisés, e ele persegue ali o povo evangélico, o povo cristão, e ele vai com todo o âmbito, porque ele era uma pessoa fiel, né, aos ensinamentos ali que os escribas passavam para eles, que os fariseus passavam para ele. E Deus olhou para aquele homem e falou: eu escolho aquele homem ali. E Deus escolheu Paulo porque Paulo tem uma coisa em Paulo que é interessante, ele é fiel. Paulo era um homem muito fiel à palavra de Deus. E Deus escolheu Paulo, né? Você vê que Paulo ali teve muitas pessoas que ele matou, mas ele se arrependeu e Deus escolheu ele. E o que que acontece? Hoje nós vemos que muitas pessoas não se posicionam, né? Ficam em cima do muro. E o tempo que nós estamos vivendo agora é o tempo onde o Senhor está apertando a igreja, ou seja, ou você vai se posicionar ou não. Eu nem vou falar aqui, né, de tantas coisas que têm acontecido, porque você já sabe, né? Você já sabe tudo que tem acontecido, né? Esses dias mesmo aí, um vulcão, né, entrou em erupção, no mesmo dia caiu um meteoro. E o que mais precisa acontecer para você entender que Deus está dando seus sinais? E Deus precisa que você se posicione na fila do banco, dentro do ônibus, no seu trabalho. Talvez você tenha dificuldades. Qual é a sua dificuldade, meu irmão? Que às vezes você está ali perto daquela pessoa, aquela pessoa está falando dos problemas dela, vem aquele, né, ali aquele desejo de você falar de Jesus, mas fica aqui, ó, engasgado, e você não consegue falar. Você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa que busca a Deus, mas é tímido, não consegue expressar Jesus. Mas você precisa se posicionar. Como eu disse no início do vídeo, ou você se posiciona ou o mundo se posiciona por você. Eu quero também falar aqui sobre os dois alicerces, porque também entra nessa mensagem aqui, né? Aqui ainda em Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelharei ao homem prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu o rio, e soprou o vento, e combateu aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve esta minha palavra e as não cumpre, comparo esse homem como um insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu o rio, e sopraram o vento, e combateu aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Querido, ou você se posiciona, ou você não se posiciona. E Deus hoje está chamando homens e mulheres que se posicionam nessa geração. Homens e mulheres que sabem dizer não. Homens e mulheres que stop, entendeu? Homens e mulheres que sabem dizer isso, que não se amoldam a esse mundo, que não são, sabe, levados pelas ondas, né, da vaidade desse mundo. E essa palavra, querido, é para nós. Deus quer que nós venhamos ser sal e luz.
E no tempo que nós estamos vivendo agora, querido, ou a gente se posiciona, como eu disse no vídeo, ou as pessoas se posicionam por você. E quando as pessoas se posicionam por você, é muito triste. Quando as pessoas se posicionam por você, você se torna um boneco, como aqueles bonequinhos que tem umas cordinhas, né? E as pessoas vai fazendo de você o que elas querem. O mundo vai fazendo de você o que ele quer. É o tempo de você se levantar e falar: eu não aceito mais. Eu não aceito esse pecado, eu não aceito essa situação. E Deus vai honrar a sua vida, meu irmão. Pode ter certeza disso, pode ter certeza disso. E Deus ama aquele que se posiciona. Deus ama aquele que se posiciona. Amém? Deus ama aquele que não se conforma. Amém? Que a sua mente foi renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu tenho medo de me posicionar porque se eu me posicionar eu vou perder o meu emprego, se eu me posicionar eu vou perder o meu cargo, se eu me posicionar as pessoas não vão querer andar comigo, se eu me posicionar eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. E agora eu quero te fazer uma pergunta, querido. E Jesus? E Jesus, querido? Quando Jesus se posicionou, sabe o que aconteceu? Ele foi crucificado na cruz por causa de você. Ele foi crucificado na cruz para morrer pelo seu pecado. Então, quer dizer que o sacrifício de Jesus não valeu nada? É isso que você está querendo dizer para Deus, é isso que você está querendo dizer para Jesus quando você não se posiciona. Por isso ele disse o seguinte, ele disse que quando nós chegarmos, né, quando você ou qualquer um chegar diante dele, ele vai dizer, bem-vindo, né, à presença do Senhor. E ele vai dizer para outras pessoas, eu não te conheço. Eu não te conheço. Mas é tão interessante quando a gente vê essa palavra, eu não te conheço, sabe por quê? Porque sabe, aquela pessoa que brilhava na presença do Senhor, tinha assim, sabe, um amor pelas coisas do Senhor, e de uma hora para outra esfriou, virou um iceberg, não fala mais do amor de Jesus, foi abafado, né, pelo mundo, tem medo de se posicionar como se posicionava quando estava no primeiro amor. E sabe, Jesus vai dizer para você, infelizmente, eu não te conheço, sabe por quê? Porque ele vai olhar para você e vai falar, meu amigo, meu irmão, minha irmã, cadê você? Acorda! Essa mensagem é para dizer para você, meu irmão, acordar. Amém? Então se posicione, porque o Senhor, aqueles que o negam diante dos homens, ele o negará diante do Pai. Então é tempo de você se posicionar e não negar o Senhor em nenhuma ocasião. Mesmo que isso possa te causar alguns contratempos, ou seja, mesmo que isso possa te fazer por um breve momento sofrer. Quantos discípulos de Jesus não sofreram, foram perseguidos? Ah, mas nós estamos vivendo outro tempo. Não estamos vivendo outro tempo. Nós estamos sendo perseguidos aqui nesse tempo, né? Em 2022, os irmãos, nós que seguimos o Senhor Jesus, estamos sendo perseguidos. A igreja está sendo perseguida, né? Não vou falar aqui sobre o que, mas nós estamos sendo perseguidos sim. E você vai se posicionar ou não? Você vai ficar aí, né? Parado no tempo? Não. Deus não escolheu pessoas para ficar parado no tempo. Deus escolheu pessoas para se posicionar. Então, essa palavra é para você. Seja sal, seja luz, porque senão os homens vão pisar em você. Ou seja, você não serve mais para nada. É o que está escrito aqui. Não foi eu que estou falando, querido. Ele diz assim, ó, vós sois o sal dessa terra, né? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta. Jesus está falando que se você não presta. Então você precisa, meu irmão, ser sal e você precisa ser luz. Se você não for sal, você não for luz, para que você serve? É isso que ele está dizendo.
Então é tempo de se levantar e estabelecer sua posição em Cristo. Amém? Receba essa palavra na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Espero que Deus tenha falado com você poderosamente. Amém?